Iremos tratar nesse vídeo como configurar o e-mail dos domínios exemplos.com.br e zapexemplo.com.br. Feito o acesso ao painel de controle ASP.config, há dois meios de acessar as configurações de e-mail: a aba e-mail ou ir para e-mail aqui embaixo. Vamos clicar na aba e-mail. Nós caímos nesse painel aqui onde tem a busca. Lembro que não adianta digitar nada aqui, isso aqui é para quando você tem muitos domínios e você quer localizar algum de forma rápida. Então você vai preencher aqui e clicar na lupa. Caindo aqui na parte de domínios de e-mail, eu vou clicar em adicionar novo e-mail. Vou colocar o domínio. Esse processo precisa ser feito somente uma vez, que é para criar o servidor MX, o servidor de e-mail, a configuração do seu domínio nele. Vou escolher o filtro anti-spam. Geralmente aqui nós adotamos antivírus e anti-spam habilitado. Ele é um filtro global, né? Então se você criar uma caixa postal sem filtro, esse filtro aqui estará ativo, se você escolher algum desses aqui. Vou habilitar o DKIM. Esse DKIM irá garantir a confiabilidade, né, a reputação do teu e-mail. Então habilitar DKIM. Vou deixar default. Gerar a chave privada clicando no botão. E salvar. Mais uma vez repetindo o processo para outro domínio. Adicionar novo domínio. zapexemplo.com.br. Filtro anti-spam. Vou escolher algum. Você pode deixar desabilitado isso de maneira global, ou pode deixar habilitado, como é o nosso caso aqui. Domínio de e-mail, gerar o DKIM, habilitar DKIM, gerar a chave e salvar. É muito importante que você habilite o DKIM. Ele vai garantir a reputação do seu e-mail. Isso, com o passar do tempo, vai fazer com que seu e-mail vá sempre para a caixa de entrada. Tem pessoas que às vezes não habilitam o DKIM e o e-mail vai parar no lixo eletrônico, no spam. Então isso aqui, com o tempo, com o decorrer do tempo, os servidores verificando que você tem essa chave de domínio, o SPF configurado, o DMARC, ele vai elevar a reputação do seu domínio, certo? Lembro que aqui tem essa bolinha vermelha. Enquanto ela não sumir, as configurações não foram aplicadas, ainda não existe. Assim que essa bolinha vermelha sumir, você já está apto a acessar a sua caixa postal, a acessar os seus e-mails. Então vamos para a segunda parte. Agora nós criamos o servidor, a configuração do seu domínio no servidor. Nós vamos criar agora as contas de e-mail. Então na mesma aba de e-mail, eu vou aqui em conta de e-mail, menu conta de e-mail, adicionar novo e-mail. Vou colocar o nome real, então Alexandre, e o sobrenome, caso você queira, ou pode ser administração, contato, o que você quiser ali. Aqui eu vou criar o e-mail como eu quero que ele seja. Pode ser alexandre.pereira, administração.empresa, ou só administração, contato. E vou escolher o domínio a que esse e-mail irá pertencer. No meu caso, eu quero que o Alexandre pertença a exemplos.com.br. Então o e-mail que nós iremos criar é alexandre@exemplos.com.br. Neste campo eu posso gerar a minha senha ou preencher ela. Nesse primeiro momento nós iremos clicar no botão gerar. Depois eu vou mostrar como preencher manual. A cota vai depender do plano que você contratou aqui, certo? Nós temos o básico, o avançado. Então, por exemplo, no plano básico, nós temos aqui 10 GB para o sistema, 10 para e-mail e 10 para banco de dados, certo? Então ao todo são 30 GB, mas são fixos para essas funcionalidades aqui. Então eu tenho 10 GB para e-mail. Como nós não temos limite da quantidade de caixa postal, se eu quiser colocar 20 e-mails aqui, eu posso, certo? Mas são 10 GB, então você tem que dividir esses 10 GB pelos 20. Vai dar 512 megas para cada um. Se eu quisesse 10 e-mails, ia dar 1 GB para cada um. Se eu quisesse mais,
Teria que dividir para ver quanto que dará. Você pode notar que aqui no painel é feito em megabytes essa medição, tá? Da sua cota. Então, por exemplo, se eu quisesse que esse e-mail aqui tivesse 100 megas, coloco 100 megas, salvar. Se eu quisesse algum dia aumentar essa cota, né, os e-mails não estão chegando na minha caixa postal porque os 100 megas não estão sendo suficientes. Então, faço login no painel, venho na aba e-mail, conta de e-mail. Clico na minha conta e aumento ela para 512 MB. E se eu quisesse 1 GB? O painel ele não tem a medição aqui 1 GB, mas a gente sabe que 1000 megas é 1 GB. Então, 1000. E se eu quisesse 5 GB? 5000. Certo? Vamos criar um outro e-mail que eu quero demonstrar uma outra situação aqui. Lembra que eu disse que no plano básico você tem 10 GB? Eu já usei para o Alexandre 5 GB. Isso quer dizer que eu tenho 5 GB disponíveis. Eu posso até verificar aqui pelo painel de controle no dashboard, clicando em início. Vocês podem ver que eu tenho aqui para e-mail 10 e já foi atribuído 5000. Eu posso ver aqui o espaço utilizado e aqui 5000. Vamos simular que eu não lembrasse dessa situação e quisesse criar uma conta de e-mail para o domínio Zap, para Karen. Então Karen, Zap exemplo. Aqui eu não quero gerar senha, eu quero digitar manual. E eu colocasse 7 GB aqui, né? Eu estou ultrapassando o que eu contratei de espaço em disco. Ó, ele nem vai deixar você criar. Ele já te fala aqui quanto que você tem disponível. Se eu realmente necessitasse de mais espaço para essa caixa postal, eu posso entrar em contato com o financeiro e pedir uma migração de plano. Eu sairia do plano básico para um outro plano aqui de hospedagem compartilhada. Um plano médio, por exemplo, que tem 20 GB. Mas, caso eu não tenha essa necessidade, eu simplesmente aqui coloco. Eu posso colocar os 5 GB ali que tem disponível, ou menos, se eu quisesse colocar 1 GB aqui. Vamos supor 1 GB. E dou salvar. A senha está em branco. Vamos colocar a senha aqui. Um outro detalhe que eu quero deixar claro é que o painel ele tem 2 enviar cópia para. Esse primeiro enviar cópia para aqui é quando eu recebo o e-mail. Então alguém que tem um e-mail do gmail.com resolveu me enviar um aviso de que amanhã terá uma reunião. Mas eu quero também que a Karen receba. Então vem cá, Karen, @zapexemplos.com.br, certo? Então dessa forma todo e-mail que vir para a caixa postal do alexandreexemplos.com.br, que chegar nessa caixa postal, será enviado uma cópia para karenexemplos.com.br, certo? Você notou aqui embaixo que tem também o enviar cópia oculta. O que é esse enviar cópia oculta? É quando eu quero mandar uma mensagem para alguém e quero que todas essas mensagens que eu estiver enviando vá com cópia, né? Então aqui em cima é para quando eu receber. Eu quero redirecionar todas as mensagens que eu receber na caixa postal do Alexandre para a Karen. Mas eu também quero que todas as mensagens que o Alexandre enviar para alguém vá com cópia para Roberto exemplo @exemplos.com.br. Dou um salvar. Então nessa condição aqui
Tudo que chegar na caixa postal do Alexandre, exemplos.com, irá uma cópia para zapexemplos.com.br. E tudo que sair, tudo que o alexandre@exemplos.com.br transmitir quando ele criou a mensagem lá e deu enviar, automaticamente irá uma cópia oculta. A pessoa que está recebendo lá não verá que foi uma cópia para o Roberto, mas vai uma cópia oculta para robertoexemplo@exemplos.com.br. Essa é a diferença dos dois enviar que tem aqui. Os outros tópicos, como backup, filtro de e-mail, eu vou tratar em um outro vídeo, inclusive a autorresposta, tá ok? Esse é o básico para a criação das contas de e-mail. Desejo sucesso no uso aí do painel de controle ISP Config.